Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como sabemos, com gol de Cuiabano, o Glorioso venceu o Sport ontem por 1-0 na Ilha do Retiro e foi a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos falar um pouco a respeito da partida, mas como o vídeo está saindo um pouco mais tarde, comento também a respeito de outros temas, necessidade de reforços, chegada do volante Danilo com possibilidade de estreia já no fim de semana, dias preciosos para David Ancelotti treinar a equipe. Pois é, galera, segundo a BTB Esportes, Danilo poderia ter chegado ontem ao Brasil, mas teve alguns contratempos e deverá chegar hoje por volta das 21 horas ao Rio de Janeiro. Dando tudo certo, Danilo podendo trabalhar durante a semana, mostrando qualidade, confiança e sendo regularizado, poderá estrear contra o Corinthians no próximo sábado às 18h30 no Newton Santos. E vai ser muito importante. Marlon Freitas recebeu contra o Sport o 3º cartão amarelo e está suspenso. Tomara que o Alan se recupere, ele que tem dores musculares, por isso nem viajou para Pernambuco. E aí poderemos ter, quem sabe, Danilo, Alan, se o Savarino se recuperar também de dores musculares, que o deixaram fora da partida de ontem, Danilo, Alan e Savarino. O Botafogo está sem o Gregory, que foi vendido ao Al Rayyan do Catar. Danilo Barbosa tem propostas, pode ir para o Fortaleza, pode ir para o Oriente Médio, quem sabe até Atlético Mineiro. Cauê foi para o Porto B e o Glorioso não vai ter o Marlon, que está suspenso. Newton dividiu opiniões na torcida alvinegra ontem, mas teve um alto número de desarmes, conseguiu dar bons passes, bolas longas, ele acertou a maior parte dos lançamentos, estamos falando aqui de um jogo vertical, errou uma coisa ou outra, como outros jogadores erraram num campo muito pesado por conta da forte chuva que aconteceu e foi até o início do jogo. Então o Newton pode não ser o titular do Botafogo, mas ontem, ao meu ver, fez uma partida bem honesta. O que não quer dizer que o Botafogo não tenha que ir ao mercado. Danilo está chegando? Sim. Alguns volantes estão saindo? Sim. Patrick de Paula também podendo ser negociado, o Botafogo analisando propostas pelo volante. Então nós temos Danilo, Alan, Newton, Marlon Freitas. Precisamos de mais. O Botafogo disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A chegada do Danilo é de fato algo muito importante, muito positivo para o Botafogo. É a maior e, ao meu ver, melhor contratação da janela no futebol brasileiro, mas a posição de volante exige muito. Tem embate, desgaste e muitos cartões. O Botafogo pode sim buscar mais um volante, eu espero que busque. O Glorioso segue no mercado muito atento, trabalhando bastante para trazer logo um ponta que atue primordialmente pela direita. Podemos trazer um ponta que jogue pela direita, pela esquerda, mas o Botafogo precisa preencher o setor. O Arthur contra o Vitória encontrou o Savarino sozinho e o goleiro fez a defesa. No segundo tempo, o Arthur encontrou o Arthur Cabral, que cabeceou, a bola bateu na trave. Ontem, o Arthur encontrou o Vitinho, que isolou quase na pequena área. Uma pena o Vitinho perder aquele gol. Então o Arthur está criando chances para os companheiros, mas eles precisam aproveitar da melhor maneira. E o Botafogo não pode contar apenas com o Arthur na ponta direita. Tudo bem que ontem o Natan entrou pelo lado esquerdo, depois foi pelo lado direito, embora tenha dado assistência para o gol, trabalhando mais uma vez pela esquerda. Mas o Botafogo quer elevar o nível do elenco, falando aqui também sobre parte técnica e entendimento tático. O Fogão pode e deve buscar mais um zagueiro pelo lado direito. Caio Pantaleão jogando muita bola, chamando a atenção, arrebentando em todos os quesitos, duelos aéreos, duelos por baixo, desarmes, interceptações, sai muito bem com a bola no pé também. O Barbosa jogando bem, e o Barbosa tem suplente, o David Ricardo, que também é canhoto. O Caio Pantaleão hoje não tem. O Bastos foi submetido a uma cirurgia recentemente no joelho e ainda se recupera. Não sabemos como vai voltar o Bastos lá na fase decisiva da temporada, bem mais à frente. Hoje ele não tem condições de treinar, por exemplo. Então o Botafogo precisa trazer mais um zagueiro, está no mercado
também por isso. Galera, o técnico David Ancelotti terá uma semana preciosa. Hoje é dia de folga, amanhã treino forte. Jogamos domingo, folgamos segunda. Terça-feira treino forte, quarta-feira também, quinta-feira também. Sexta-feira um treino mais tranquilo visando o jogo de sábado às 18h30 contra o Corinthians no Newton Santos. David Ancelotti ainda não tinha tido uma semana cheia para treinar com o time do Botafogo. E mesmo assim, são 3 jogos, 2 vitórias fora de casa, 3 gols marcados, nenhum gol sofrido. E o empate com vitória foi, entre aspas, injusto. Não vejo o futebol tendo muitas injustiças, mas o Botafogo produziu para vencer. Foram 2 bolas na trave, defesas espetaculares do Lucas Arcanjo, um volume de jogo muito grande do Botafogo dentro do Newton Santos. Então fizemos 2-0 no Vasco em Brasília, 0-0 o jogo com vitória no Newton Santos e 1-0 contra o Sport na Ilha do Retiro. Pessoal, as sessões de treinamento serão muito importantes. David Ancelotti vive falando que está conhecendo o elenco, dando oportunidade para os jogadores e apesar disso tudo, trocar a roda com o carro andando, o Botafogo segue bem, segue evoluindo. E tínhamos a vitória contra o Santos antes da Copa do Mundo, então vencemos 3 seguidas fora de casa. 1-0 no Santos também, gol do Arthur antes do campeonato lá nos Estados Unidos. Então o Botafogo vem evoluindo e pode melhorar muito mais, com reforço e com o trabalho do David Ancelotti. O Glorioso jogaria no meio de semana contra o Grêmio, o que seria uma loucura. Um jogo no fim de semana no Nordeste e outro no meio de semana no sul do país. Mas por conta da Sul-Americana e o envolvimento do tricolor gaúcho, o Fogão não disputa a partida, então, que foi adiada. Mais pra frente teremos Grêmio e Botafogo. Pessoal, o Fogão poderá ter, além do Danilo, o Barreira na partida contra o Corinthians. Mais um acréscimo na zona ofensiva, um jogador de 19 anos, com muita habilidade, que pode quebrar linhas, que chama atenção na Colômbia e deve chamar atenção aqui também no futebol brasileiro. É uma das grandes joias do futebol colombiano. Eu quero ver Montoro, eu quero ver o Barreira também, jogadores jovens que têm muita qualidade e podendo contribuir demais com o Fogão na zona ofensiva. O Montoro ontem, por exemplo, deu um passe lindíssimo para o Joaquim Correa, que entrou na área, cortou para dentro, finalizou, e o goleiro do Sport fez baita defesa ali mesmo. O Fogão poderia ter aberto o placar. O Glorioso, que entrou em campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Joaquim Correa, Arthur Cabral e Montoro. O Sport começou melhor. Gramado pesado, o Botafogo não conseguia sair do campo de defesa. Quando colocou a bola no chão, o Botafogo foi melhor. Teve essa chance, essa criação com troca de passes. Marlon Freitas participou, Joaquim Correa também. O Montoro bem aberto recebeu a bola e deu o passe para a infiltração do Correa, que cortou e finalizou. O Botafogo teve outras possibilidades. O Arthur, outra que eu lembrei agora, cruzou fechado e o Montoro deu o carrinho por muito pouco. Não fez o gol, boa defesa do goleiro adversário também. Então mais um passe muito bom do nosso ponta direita e poderíamos ter aberto o placar também ali. Tivemos uma outra ocasião, uma jogada boa que veio da direita com cruzamento por baixo do Newton. O Montoro, no primeiro momento, não conseguiu a melhor finalização, então buscou um passe para o Arthur Cabral, que estava impedido. Mas gostei do Arthur Cabral, que finalizou para dentro do gol, fazendo a bola entrar, mas infelizmente não tinha como validar o gol, porque ele estava bem à frente. No segundo tempo, o Arthur Cabral até melhorou, ao meu ver. Chamou a marcação, disputou bastante, ganhou bola. No final do jogo já estava 1-0, fez uma jogadaça, deu o passe para o Juan Cruz, num lance perigoso do Botafogo. Só que o Sport não jogava e o Botafogo não conseguia chegar tanto como deveria. Mas eu entendo, eu falei antes do jogo que na Ilha do Retiro nunca é simples. Os times até estão ganhando lá, mas não é simples. O Palmeiras ganhou lá com 2 pênaltis que não foram, de virada. O Sport deveria ter vencido o Palmeiras no início do campeonato. Hoje, ninguém lembra. Tudo bem, o Cruzeiro foi lá, deu um baile no Sport, mas era o primeiro jogo de um treinador que nem está mais na equipe pernambucana. Muita confusão lá no Sport nos últimos meses. Então o Botafogo fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo. E começou num 4-2-3-1, claro, variando para o 4-4-2 contra o Sport que estava no 4-3-3. Quais eram os lances de perigo do Sport? Vou colocar um trechinho do que falei no vídeo pré-jogo. Jogadas perigosas da equipe do Sport
bola aérea, tanto cruzamentos com o jogo rolando, quanto bola parada. O Sport está tentando muito fazer gol pelo alto, com escanteios bem batidos, faltas perto da área. O Botafogo tem que ter muito cuidado, não precisa fazer falta boba perto da área, porque o Sport não fez gol recentemente, mas vem levando perigo nesse tipo de jogada. E por que eu coloquei esse trecho? Porque o Botafogo deveria estar atento. O Botafogo jogou contra o Vasco, o Verratti toda hora procurado na área para cabecear. Não levou o perigo contra o Fogão, que estava muito bem preparado. Jogamos contra o Vitória, tranquilidade também no jogo aéreo. O Sport não vem fazendo gol, eu deixei claro isso aqui. Mas levou o perigo contra a Ceará pela Copa do Nordeste, Juventude pelo Brasileirão, com o jogo aéreo. Estão forçando muito isso. Então ontem contra o Botafogo, eles forçaram novamente. Tentaram mais uma vez, não fizeram gol. Mas o Botafogo tem que fazer alguns ajustes para quando uma equipe forçar pelo alto, o nosso time não sofrer tanto. E ontem sofreu um pouquinho com essas bolas aéreas do adversário. Foram as únicas possibilidades da equipe pernambucana. E o Botafogo teve no segundo tempo essa bola do Vitinho que eu já falei, ele isolou. Tivemos outras oportunidades de chegada pelo lado direito. O Vitinho tem que acertar melhor o cruzamento. Teve a cabeçada do Telles também, que passou muito perto. E nas mexidas, o Natan, num primeiro momento, foi para o lado esquerdo, com o Montoro trabalhando por dentro e o Joaquim Correa saindo. Aí tivemos as entradas de Ponte, Santiago Rodrigues, então Juan Cruz e Cuiabano, e pela esquerda o Cuiabano recebeu um bolão do Natan. Foi interessante, galera, porque o Natan já estava mais pela direita, quando trocou de lado mais uma vez, o Botafogo circulou a bola. Depois eu posso tentar trazer a análise do gol para cá, porque Marlon Freitas passou para o Newton, que passou para o Barbosa, e ao contrário do jogo contra o Vitória, nós vimos um time até com certa paciência. O árbitro tinha dado 5 de acréscimo, estávamos aos 45. Barbosa deu um passe vertical, encontrando o Natan, que estava bem aberto, com o Cuiabano trabalhando por dentro. Vocês vão lembrar que em alguns momentos falei aqui sobre essas trocas, lateral por dentro, ponta por fora, ou ponta por dentro, lateral por fora. Esse revezamento mexe com o sistema defensivo adversário. O Natan recebeu por fora, deu passe para o Cuiabano que estava por dentro, ele dominou, protegeu muito bem, muito mérito do lateral esquerdo do Fogão, conseguiu executar o drible e aí finalizou cruzado com a perna esquerda, muito difícil para o goleiro. 1-0 Botafogo. Precisamos melhorar? Claro, gente, todos os times do campeonato precisam melhorar. Viram o jogo do Flamengo contra o Fluminense ontem? Muito difícil. O Flamengo precisa melhorar se quiser ser campeão. O Palmeiras precisa melhorar se quiser ser campeão. O Botafogo quer ser campeão. Precisa melhorar, precisa se reforçar e agora vai ter uns dias preciosos para treinar. Beleza? Hoje não tem live, daqui a pouco às 18 horas, aí sim, estarei ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV, programa Placar Aberto. A ideia é voltar com vídeo e live amanhã, a não ser que aconteça algo extraordinário. Aí eu faço um conteúdo novo hoje por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!